a joy to be here to share from the Word of God. É uma alegria estar aqui e compartilhar da palavra de Deus. We have a lot of material to go through. Nós temos muito material a cobrir hoje. I just pray to stay focused because it's a topic that although we speak about Jesus, there are a lot of things that we as parents and children can adopt. A minha oração é que eu permaneça focado, porque apesar de estarmos falando de Jesus, há muito material com respeito aos pais e aos filhos também. The topic will be Jesus in the temple in Jerusalem at 12 years old. O tópico que nós vamos falar é Jesus no templo aos 12 anos de idade. Now, try to count the verses in the Bible that speaks about Jesus as a child. Tente contar quantos versos na Bíblia falam de Jesus como uma criança. Almost nothing. Quase nada. A few verses. Poucos versos. But these few verses can fill up encyclopedias. Can you fill up? A lot of books. A library. Encyclopedia. Ok, enciclopédia. Okay. São poucos os versos, mas eles podem encher toda uma enciclopédia. So, we are going to deal with a few verses based upon Lucas chapter 2. Nós vamos olhar alguns versos em Lucas capítulo 2, From verse 39 to 52. That will be the ground which we will study from. Lucas capítulo 2, de verso 39 em diante. We can divide this portion into three parts. Nós podemos dividir essa porção em 3 partes. Studying about the parents of Jesus. Primeiro, estudando sobre os pais de Jesus. How many people here are parents? Don't be shy. Lift up your hand. Quantos de vocês são pais? Levanta a mão, coragem, vamos lá. Well, listen, I'll be very honest with you. It's a lesson for ourselves. It's Então, really a good lesson for us. deixa eu ser bem honesto com vocês, isso é uma lição para nós pais. The second part will be the little boy Jesus. A segunda parte vai ser sobre o menino Jesus. And the third part, Jesus at 12 years old. Primeiro sobre o menino Jesus pequeno e depois Jesus aos 12 anos. And some of us may think about Jesus at 12 years old as a boy. Hey, go buy an ice cream and stay at home. Forget about it. E alguns de vocês pensam em Jesus como tipo, tá, sai daqui, não atrapalha muito. Você pode esquecer essa ideia. The first part will be the parents of Jesus, A primeira Mary parte- and Joseph. A primeira parte que nós vamos estudar então são os pais de Jesus, Maria e José. And remember, Joseph was not his biological father. I just hope that everyone understands that. E você precisa lembrar que José não era o pai biológico de Jesus. É muito importante a gente lembrar disso. We all agree about that. Estamos todos de acordo com isso? Who does not agree? Alguém não concorda? Tomorrow we'll have a class of evangelism. Se você não concorda, amanhã nós temos uma classe especial de evangelismo para você. Now, the first priority parents have is to raise up their children in the fear of the Lord. Primeira prioridade que os pais têm é criar os seus filhos no temor do Senhor. Remember that Jesus' father was God the Father. Você tem que se lembrar que o pai de Jesus é Deus Pai. And as God the Father, he has the prime responsibility and example to raise up his boy while he sent him to earth as a human child. E a primeira responsabilidade de Deus Pai, então, enquanto pai, é criar o seu filho, o qual ele está enviando para a terra para viver como um ser humano. Now imagine you need to give your child for adoption, okay? To which family will you give your child? Imagina que você precisa entregar o seu filho em adoção. Para qual família você vai entregar o seu filho? You're going to interview families and parents. Você vai fazer uma entrevista com os pais para os quais você pode dar o seu filho. You want them young, but not too young. Você quer que eles sejam jovens, mas não jovens demais. You want them to be very academical. Você quer que eles sejam muito inteligentes academicamente. You want them to have good money and good salary. Você quer que eles tenham um bom salário, bastante dinheiro. Good relationship with the rest of the people. Você quer que eles tenham excelentes relacionamentos com as pessoas. You want the best of the best to put your child in someone else's hands. Você vai querer dar o melhor do melhor para colocar o seu filho nas mãos dessa família. And God the Father, deposit his only child in the hands of the most poor parents.
E Deus Pai, depositou o seu filho nas mãos de pais absolutamente pobres. Poor parents. Pais muito pobres. To show us that in order to teach our children and to raise them in the fear of the Lord, it's not the bank account that counts and not the academical diplomas that you put on the wall. E Deus fez isso para mostrar, inclusive a nós pais, que nos campos de criação de filhos, não é a conta bancária nem os títulos acadêmicos que importam. I have nothing against engineers and professors. I have nothing against rich people. Don't misunderstand me. Eu não tenho nada contra engenheiros e professores, não tenho nada contra pessoas ricas. Não se engane. But don't think that to raise up your children in the fear of the Lord, it's conditioned to money or titles. Mas não pense nem por um momento que criar o seu filho no temor do Senhor está condicionado a títulos ou a dinheiro. If you live according to God's will, God provides and is faithful to all his promises. Porque se você liderar de acordo com o Senhor, Deus vai providenciar e Ele é fiel em todas as suas promessas. Check the life of Joseph and Mary before even getting married. Você pode olhar a vida de José e Maria mesmo antes de se casar. Mary didn't know any other man. God chose her and he submitted to him to carry the child. Maria não teve relação com nenhum outro homem e ela se submeteu a Deus para seguir a vontade de Deus. There was a price for her carrying the baby E havia um preço para ela carregar esse neném, engravidar desse neném, before being married. antes de se casar. Today many girls are doing so, Hoje em dia isso é mais comum, but then it was not today. mas naquela época era muito diferente. She could risk her life for doing so. Na verdade, ela arriscava sua vida ao engravidar antes do casamento. There was a price also for Joseph to believe that really God tells him his wife is pregnant by the Holy Spirit. How many husbands will believe to it today? E havia um preço muito alto para José acreditar que a sua futura esposa engravidou do Espírito Santo. Quantos noivos hoje acreditariam nisso? We don't think too much about it, but both of them stepped on faith to listen to the direction of God. And they were poor and did not have academical titles. Nós não pensamos muito sobre isso, mas os dois tiveram que dar um grande passo de fé para se submeter à vontade de Deus. E ambos eram pobres e sem nenhum título acadêmico. After the birth of Christ, they listened to the word of God, to the voice of God, and they went to Egypt in order to save the baby Jesus. Logo depois que Jesus nasceu, mais uma vez eles ouviram e foram submissos à vontade de Deus e fugiram ao Egito para proteger o bebê Jesus. A few years later came back to Jerusalem, but listen to God, go to the north, don't stay in Jerusalem. They did exactly as God led them to do. Alguns anos depois eles voltaram para Jerusalém e Deus falou: não fiquem aqui, vão para o norte. E mais uma vez eles fizeram exatamente o que Deus pedia que eles fizessem. And when Jesus was born, they went up to the temple to do exactly what the law says to do concerning a child, baby, firstborn child, to go to pay to the Lord in order to purchase the son for themselves. In Hebrew it calls pidyon haben. I know it's very long. E assim que Jesus nasceu, eles fizeram exatamente aquilo que se pedia de pais tementes a Deus que fizessem, que fossem até o templo e apresentassem esse nenê e pagassem o preço para que eles pudessem então se apossar, como tomar posse do filho. And when she was in the temple with Joseph, they heard people speaking about Jesus as the Messiah. Enquanto ela estava no templo, junto com José, eles ouviram de pessoas falar de Jesus e do Messias. Simon told the young mother, "This baby will bring a sword through your heart." Simeão, ao tomar aquele bebê, falou para ela assim: esse bebê vai usar uma espada e atravessar o seu coração. So we read that and we wonder, when did it happen? Nós vemos tudo isso e ficamos, como é que isso aconteceu? Wait, it will be about 9 o'clock. Vamos chegar We'll até reach às it 9. about 9 o'clock. Nós vamos chegar nesse ponto às 9 horas. And in verse 39, in Luke chapter 2, verse 39, it says that Jesus' parents completed everything according to the word of God, according to the law. Em Lucas, capítulo 2, verso 39,
diz que depois de terem feito tudo que era exigido pela lei do Senhor, eles voltaram. Então eles fizeram tudo que a lei pedia que pais fizessem. They didn't say, we are poor, we cannot come to Jerusalem, it costs a lot, we need to work. They preferred to fast rather than disobey a commandment of the Lord. Eles não usaram desculpas do tipo, mas nós somos muito pobres, não temos dinheiro para ir até Jerusalém. Eles preferiam jejuar e obedecer à ordem de Deus. It says that they fulfilled everything. They came to Jerusalem in each one of the high holidays. That's exactly what the law says. E a Bíblia diz que eles vieram para Jerusalém em cada um das festas especiais. E era exatamente isso que a Bíblia dizia que pais deviam fazer. In Deuteronomy, the fifth book in the Bible, in Deuteronomy 16, verses 16 to 17, it says, Deuteronomy 16, verses 16 to 17, it says 3 times, I'm paraphrasing it from the Hebrew, 3 times, all your male shall come and see and show their face before the Lord in the place God will choose, in the feast of Passover, in the feast of weeks, and in the feast of tabernacle. Never come to see the face of the Lord empty-handed. Em Deuteronômio, capítulo 16, versos 16 e 17, nós lemos assim: 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Atenção, nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. And here these parents, and don't forget, God said the male must be, the father must see the face, the father is the responsible. But every time, Joseph and Mary came up to Jerusalem, even when Jesus was a baby. Reparem que a palavra diz claramente que o homem tem que se apresentar diante de Deus. Mas aparentemente todas as vezes, José e Maria vieram se apresentar, mesmo quando Jesus era um bebê. Mary didn't say, but Jesus is a baby, we don't have time, I have headache, I don't feel good. No. E Maria não falou assim, mas Jesus é tão pequenininho, eu não tenho tempo, estou com dor de cabeça, eu não me sinto bem. Não, ela seguiu a ordem de Deus. You are a man, you don't understand me, you've never been pregnant. Listen, we know all these excuses. She didn't come with any one of them. Maria não falou assim, não, você é homem, você não entende o que as mulheres passam na gravidez. Nós todos já ouvimos essas desculpas. Ela falou, não, eu vou seguir isso adiante. Both come to see the face of the Lord and set right priorities before the Lord and for their child. Ambos chegaram diante de Deus e estabeleceram as suas prioridades de comparecer diante de Deus. And you have to understand that when you come in these 3 holidays to Jerusalem, the number of people in Jerusalem is 4 and more times more than regular day. O que você precisa saber também é que durante essas festas, Jerusalém está extremamente cheia de visitantes. People are in every corner, sleeping in every corner, in every place. It's hard to believe. If you look from an helicopter down, you see nothing. It's black. Everything is full, just full. Você tem gente dormindo em todos os cantos, nas ruas, em qualquer lugar. Tem tanta gente que se você pudesse olhar de cima, você só ia ver pessoas andando na cidade. If you need to move 1 meter to the left, someone else needs to move another meter because there is no space. Se você der um passo para a esquerda, alguém vem e já preenche o espaço onde você estava antes de chegar. Porque o tempo todo o local está entulhado de gente. Every family needs to bring a sacrifice. Rich people may bring more. In Passover, for example, or Tabernacle, or Feast of Weeks, between 250,000 to 500,000 sheep or cows in a size of something like, let's say, 50 times the size of this building. This is Jerusalem then. Don't think about São Paulo or anything like that. Toda vez, em todas as festas, as famílias tinham que trazer sacrifícios. E as pessoas mais ricas tinham que trazer mais coisas. Então você pode imaginar, Jerusalém, que talvez seja 50 vezes o tamanho desse espaço aqui, não era um lugar grande, gigantesco, e você tinha, how many sheep? Between 250,000 to 500,000. Mais ou menos entre 250 mil e 500 mil ovelhas e bois.
all the priests in Israel must be in Jerusalem for the high holidays. Todos os sacerdotes de Israel tinham que estar em Jerusalém nessas festas. And every priest is assigned to a family to bring them and to help them to butcher the sacrifice, a lot of blood, a lot of mess. E cada um dos sacerdotes era designado para uma família ou para um grupo de famílias para ajudá-los a sacrificar os animais, derramar o sangue. Era muito trabalho, muita bagunça. People come to see what is a sacrifice and to learn from the priests what this sacrifice is for life, atonement for sins. As pessoas vinham para ver e aprender do sacerdote o que era um sacrifício. E aprender por meio disso que a ideia era uma vida por uma vida, um sacrifício para o perdão. And then part of the sacrifice is given to the family and they sit next to the temple and they eat it. E parte do sacrifício era você pegar essa carne que foi sacrificada, entregar para a família, essa família sentava-se num local próximo ao templo e comia dessa comida. Some rich people may bring a bull. Pessoas muito ricas podiam trazer um boi, um touro. They cannot eat everything. Eles não vão comer o touro inteiro. It's great time to share your goodness and benefits with the poor people, and for some of them it's the only time they eat meat in such opportunities. É uma grande oportunidade para você poder dividir a comida. E para algumas famílias pobres era a única vez no ano que eles podiam comer carne dessa maneira. The praise team of the temple used to sing psalms day by day, almost all the day. E a equipe de louvor do templo cantava continuamente, por dias e dias, quase que o dia inteiro. How many of you have a copy of the Bible in your hand or at home? Lift up your hand. Quantos de vocês têm uma cópia da Bíblia em casa? Levanta a mão. Quantos têm uma Bíblia em casa? How many do you think had a copy of the Bible then in Jesus' time? Quantos você acha que tinha uma cópia da Bíblia no tempo de Jesus? Nothing. Ninguém. They were lucky if they had something like this in their synagogue. Eles tinham muita sorte se eles tivessem a lei do Senhor na sinagoga. What a joy to come to the temple to hear the word of God that you cannot hear anywhere else. Imagina só a alegria que eles tinham de chegar no templo de Deus e ouvir da palavra de Deus, porque eles não podiam ouvir em nenhum outro lugar. People were happy if they could remember one chapter. Sometimes families used to divide between them. You remember this chapter, you remember that chapter. At least they will go back home with a few chapters in their mind. O que eles faziam muitas vezes é que famílias dividiam e falavam: você vai decorar esse capítulo, você decora esse capítulo, você decora aquele capítulo. E eles voltavam para casa celebrando que eles conseguiam lembrar uma porção das Escrituras. The life Joseph and Mary had was the best ground for Jesus to grow, knowing his Father good and very intimately. O ambiente que José e Maria cresceram ou criaram Jesus era o melhor ambiente para eles poderem, para que Jesus pudesse conhecer o seu Pai com profundidade e intimidade. In the book of Deuteronomy, chapter 6, verses 4 to 9, Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9, it says, "Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one." Everyone knows that. o verso 4 diz: ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Todo mundo sabe isso. My question is, how many of you know the rest of the verses? Quantos de vocês conhecem os versículos seguintes? Teach the word of God to your children. When you wake up, when you go, when you come, when you think, when you enter to the house, when you leave the house, every day. Os versículos seguintes dizem para você ensinar a palavra de Deus à criança. Quando você se levanta, quando você deita, quando você anda pelo caminho, quando você entra em casa, quando você sai de casa, ensine a palavra de Deus para os seus filhos todos os dias. Put the word of God on your right hand. Put it in front of your eyes. It will be the center of your thought, the center of your deeds. Tome a palavra de Deus e ponha na sua mão direita. Ponha aqui no meio da sua testa para que seja
o ponto central, a prioridade de tudo que você faz, seja o foco da sua vida. That's what Joseph and Mary gave to Jesus. E foi isso que José e Maria ensinaram a Jesus. The Bible tells the parents, the Jewish parents, every year tell your child about the exodus from Egypt. Every year repeat and tell them the same story. E a Bíblia ensinava, o Antigo Testamento ensinava os pais judeus, todo ano ensine os seus filhos sobre a fuga, o êxodo do Egito. Todo ano você repete isso. That's why in Lucas chapter 2, verse 40, it says, and the child Jesus grew up and became stronger. When it says became stronger, it's not necessarily he became Schwarzenegger and he came to all the children in the school and told them, you see, I can bring up a cliff or something. That was not the idea. No verso 40 diz que o menino crescia e se fortalecia. E quando ele falava que ele fortalecia, não é que ele ficava forte como Arnold Schwarzenegger e podia passar na escola e levantar todo mundo. That is not the meaning here. Não é o sentido aqui. He grew up healthy, wise, strong in God. Ele cresceu sábio, cresceu forte, cresceu com entendimento daquilo que Deus queria. He had from his mother breast not only milk, but also the food of his father, the Lord. O que ele recebeu do seio da sua mãe não foi só o leite, mas foi também do coração dela o alimento que vinha de Deus Pai. As a pastor, I see a big problem today in the church when it comes to parents' education of their children. Como pastor, eu vejo um grande problema na igreja hoje na questão de pais educando seus filhos. And I'm not speaking from a perfection position. E obviamente eu não estou falando de uma posição de perfeição. God gave us our children as a deposit. Deus nos deu nossos filhos como um depósito. Those are his children. Na verdade, elas são filhos de Deus. And we have responsibility to teach them, to invest in them. A minha responsabilidade é ensiná-los, é investir em suas vidas. What I see today, many parents are very, very busy in doing their best to give their children the best iPhone. O que eu vejo hoje em dia é a maioria dos pais fazendo o melhor que eles podem para dar para os filhos o melhor iPhone. They will work extra hours at work to make sure they'll pay for this best iPhone. Eles vão trabalhar horas extras para comprar o melhor equipamento para o seu filho. A car, Um carro, a computer. um computador. They will hardly be at home. They'll stay at work to make more money just to provide all these things for their children. Eles And não- out of love, I'm not saying not. Eles gastam menos e menos tempo em casa para ganhar mais dinheiro, para providenciar tudo isso para os seus filhos. E não é que isso em si seja o erro. But what about the spiritual leadership? Mas aonde fica a liderança espiritual? They know how to answer. Eles têm uma resposta para isso. That's your job, pastor. Esse- We will make children, we'll give them iPhones, you educate them. Eles falam para o pastor assim: essa é a sua responsabilidade, pastor. Eu vou produzir filhos, eu vou dar iPhone para eles e você os educa na palavra. We just as a parents, we look for church with activities. We want a church that can educate our children. We will just stay at work and make money. You educate our children. E aí, como pais, o que eu faço? Eu procuro igrejas que têm atividade para os meus filhos, que eles possam educar os meus filhos na palavra. Eu vou continuar trabalhando e trago os meus filhos para a igreja. Let me tell you a secret. Deixa eu lhe contar um segredo aqui. Dream on it. Pode continuar sonhando. You do your job to your children. Você tem que fazer a sua parte com seus filhos. Yes, the church has responsibility É claro que a igreja tem responsabilidade to help the parents, em ajudar os pais, to carry together. para carregar junto esse peso. Together. Juntos. And what about you as a parent? Mas se é juntos, e a sua parte como pai? You are with them day by day. Você está com ele dia a dia. You are the one they see most of the time. É você que eles veem a maior parte do tempo. Invest in your children more. Invista mais nos seus filhos. I have nothing against iPhones, Não tem nada contra iPhone. but that's not number one in life. Mas Ask não é my número children, what kind of phone dad is using? The Flintstone technology, correct? Pode perguntar para meus filhos, que tipo de celular o pai está usando?
O pai está usando aquele da idade da pedra. Now, we'll speak about the child Jesus. Agora vamos falar sobre a criança Jesus. If you'll go to Google, you have also Google in Brazil? How do Se you call você it? entrar no Google, Google, exactly. Okay. When you type in Google, genius children, quando você digita ali, crianças gênio, it will give you different names of children around the world. By the age 2, they have 160 IQ. It's vai dar o nome, 159 more than what I have. vai dar o nome de várias crianças que aos 2 anos de idade têm um QI de 160. Eu, aos 59, que QI que eu tenho? Mozart, Mozart, por exemplo. by the age of 4, I mean, he did things we would be ashamed to say we did not. Com Mozart, aos 4 anos, ele fazia coisas que a maioria de nós não consegue fazer até hoje. In this little age, they knew how to read, how to write. You first time speak to them, they understand. Nessa idade tão nova, eles sabem como ler e escrever, e a primeira vez que você fala com eles, eles já entenderam. In such little age, they can sit in a class, even in university, and understand what the professor is saying. Numa idade tão nova, alguns deles podem ir para a universidade, assistir uma aula e entender tudo que o professor fala. And while being such geniuses, they lie, they can be obnoxious, they can be Dennis the Menace, and sometimes you want to take their head out of their shoulders. E apesar de serem tão geniais, tão inteligentes, elas ainda continuam mentindo, são arrogantes, são umas pestes, e às vezes você quer torcer o pescocinho delas. And they are such geniuses. Mas são gênios. Now let's speak a little bit about Jesus. Agora vamos falar um pouco sobre Jesus. What IQ did he have? Qual que era o QI de Jesus? I'll ask you a question. What causes us as human beings not to be perfect? Vou fazer uma pergunta. O que faz com que nós, como seres humanos, não sejamos perfeitos? The existence of sin. A existência do pecado. The existence of sin. A existência do pecado na nossa vida. Jesus did not have a sin. Jesus não tinha nenhum pecado na sua He vida. never sinned. Ele nunca pecou. He knew no sin. Ele não conhecia o pecado. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 Coríntios 5, 22. He did not have any sin. Diz claramente que ele não tinha. Even as a baby he was righteous. He was the most wise human being on earth. Mesmo como um bebê, ele era a pessoa mais santa, a mais sábia pessoa, ser humano que existia na Terra. I asked a few years ago a doctor of theology in Israel, because he did not believe Jesus is God, I asked him, was Jesus a sinner as a child? Eu perguntei para um doutor em teologia em Israel que não acreditava que Jesus era Deus. E eu perguntei para ele assim, será que Jesus era um pecador quando criança? He said, yes, he was a sinner, but he was not a criminal like the other kids. E ele falou assim, não, ele era um pecador, ele não era um criminoso como as outras crianças. Doctor of theology. Um doutor em teologia. You know what you can do with his title, diploma on the wall? Sabe o que você pode fazer com os diplomas dele na parede? A toilet paper. Pode usar de papel higiênico. A person like this cannot bring anyone to Christ. Uma pessoa assim não vai trazer ninguém para Jesus. A person like this needs evangelism. Uma pessoa assim precisa ser evangelizada. But when the churches start to have many pastors with that kind of mindset, that's how the body of Christ looks like. Mas quando a igreja começa a ter muitos pastores e líderes com esse tipo de perspectiva, o corpo de Cristo vai caminhar para longe de Deus. From age 0, he walked innocently and perfectly. Jesus, a partir do momento em que nasceu, ele caminhou com pureza e integridade, sem pecado. And everything he asked from his father, he received, because he always asked according to God's will. E tudo aquilo que ele pedia do Pai, ele recebia, porque ele sempre pedia o que era da vontade do Pai. From little age, he heard the word of God.
Muito novo, ele ouviu a palavra de Deus. He delighted himself in the Word of God and not in secular novels and books that people read endlessly, but not the Bible. Ele, desde muito novo, ele tinha prazer, ele se deleitava na palavra de Deus, e não em novelas e livros seculares, que as pessoas leem e leem, só que não leem a palavra de Deus. As a child, as a Jewish child, he knew where his synagogue was, like you should know where your church is. Como uma criança judaica, ele sabia onde era a sinagoga, assim como nós sabemos onde é a igreja. Part of the synagogue activity was day by day visit and prayer and studying and reading from the Word of God. Parte da atividade da sinagoga era que todos os dias havia ensino da palavra e oração. The synagogue did not have secular romance. As sinagogas não tinham livros seculares ali. People did not sit together and discuss what kind of nonsense they read, but what did they read from the Word of God? Eles não se sentavam para discutir a última novidade que existia, mas eles sentavam para discutir aquilo que a palavra de Deus dizia. So try to imagine how is it to live next to Jesus as a child. Imagina como é que seria crescer perto de Jesus ou viver perto de Jesus enquanto ele era uma criança. Everything he says, it's to the point. Tudo que ele fala é exatamente certo. Every question you ask him about the Bible, even as a small child, he answers perfectly and he never says, I think so. That's what it is. Tudo que você perguntasse para ele sobre a Bíblia, ele respondia absolutamente correto. E não falava assim, olha, eu acho que é mais ou menos isso. Adults are intimidated to speak with him. Seria um pouco intimidante você falar com Jesus. But he is not speaking with arrogancy or selfishness, total humbleness and fairness. E ao mesmo tempo, ele não era alguém que falava com arrogância ou egoísmo, mas ele falava com humildade e justiça. Can you imagine to live with a brother, Jesus? Já imaginou ser irmão de Jesus? Can you believe that he was the only one at home that people come and tell him, we are sorry, you were right? Já imaginou que ele era o único em casa que as pessoas todas chegavam e falavam, tem razão, você estava certo, me desculpa. Including the parents? Inclusive os pais faziam isso com ele o tempo todo. He is God in a human form. Ele é Deus na forma humana. He never had a sin. Ele nunca pecou. So why did he come as a human being? Então por que ele veio como ser humano? Because he came to save human beings. Porque ele veio para salvar os seres humanos. Galatians 4, Gálatas 4, Hebrews 2. Hebreus 2. He came to save human beings. Ele veio para salvar os seres humanos. He needed to fulfill all the commandments of the law, so we may see that he is the perfect Lamb of God. Ele precisava preencher todos os comandos, todas as ordens da lei, para que nós possamos ver que ele é o Cordeiro perfeito de Deus. He is my high priest. Ele é o meu sumo sacerdote. He needs to be worthy for that. E ele precisa ser digno de ser o sumo He sacerdote. proved it. E ele provou que era. Now, the third part is Jesus, the young boy. A terceira parte, então, é Jesus, o menino de 12 anos. And here are the only times where we see Jesus speaking about himself as a child. I'm in the house of my father. God is my father. I'm the son of God. É a única vez que ele fala sobre si mesmo, dizendo assim, enquanto criança, falando, eu estava na casa do meu pai, eu sou o filho de Deus, Deus é meu pai. Pay attention. In Luke chapter 2, verses 40 to 52, it says very clear, Jesus knew why he came. Se você prestar atenção em Lucas 2, de 40 a 52, você percebe que Jesus sabia por que ele tinha vindo. Yes, he looked like 12 years old boy, Ele parecia ter 12 anos, but he was the most mature person on earth. mas ele era ao mesmo tempo a pessoa mais madura na terra. How many kids 12 years old know exactly the purpose of their lives? Quantos meninos de 12 anos sabem exatamente o propósito de Deus para suas vidas? I love my son Daniel. Eu tenho meu filho Daniel, He is a smart boy. e ele é um garoto esperto. By the way, 3 years ago he was here
before entering to the army, and next week he formally finishes the army. Por falar nisso, 3 anos atrás ele esteve aqui no Brasil, logo antes de entrar no exército. Na semana que vem, ele vai terminar a sua formação, sua preparação formal do exército. He's 21. Ele tem 21 anos. Danny, what do you want to do in your life? E eu pergunto, Daniel, o que você quer fazer com a sua vida? Well, Dad, I don't know exactly. I need to pray. I need to know. E ele fala, pai, eu não sei, eu acho que eu preciso orar, eu acho que eu vou fazer isso aqui. Phew, I mean, Jesus wouldn't answer like this. Mas Jesus não ia responder assim. Any moment he knew exactly why Ele he's sabia- here and what does he do and for what purpose. Ele sabia o tempo todo por que ele havia vindo e qual era o propósito de Deus para a sua vida. And here, when he was 12, their parents brought him to Jerusalem in Passover. E aqui, quando ele tinha 12 anos de idade, os pais o levaram a Jerusalém para a festa da Páscoa. And again, these parents did not come for one day to celebrate, to sacrifice, and immediately to go back to work and to make money. No, they come to stay in Jerusalem for all the days of the holiday. E eles não chegaram em Jerusalém, fizeram um sacrifício rápido e vamos embora que precisamos trabalhar. Eles vieram com toda a calma e passaram todos os dias da festa em Jerusalém. It was important for them. It was more important to be in the house of the Lord, to celebrate with the Lord rather than to make a little bit more money in Nazareth. Para eles era mais importante estar na casa de Deus e celebrar e adorar a Deus do que correr para casa e ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Now, the feast ended. Agora, a festa terminou, It's time to go back to Nazareth. é hora de voltar para Nazaré. Now, it's not like today. Okay, where did we park the car? It Não é was como not like hoje que that. você fala, bom, onde é que nós estacionamos o carro? Where did we park the donkey or the horse? Not even that. Onde é que você estacionou a mula ou o jumento? Poor people. Eles eram muito pobres. They always use bus number 11. 2 legs. Eles sempre só tinham uma opção, que era usar suas 2 pernas. And it takes days to go up to the north. E na verdade demora dias para chegar até a sua cidade. And you know how it is. All the village goes down as a convoy, and in the end of the holiday, everyone knows, come together, and we all go as a group back to Nazareth. E na verdade o que acontecia é que toda a vila, toda a aldeia vinha junto, as famílias vinham juntos como uma caravana e terminada a festa todos voltavam juntos também. You know, even the walking of a few days, it's an adventure. Na verdade o que você tem é que toda essa família fazia dessa caminhada de alguns dias um evento. And kids are kids. They were kids then, and they are the same kids today. E a gurizada é gurizada, eles eram naquela época e são hoje. Imagine I will take all the families in this church. Some of you have kids, some don't. But if I'll take all of you together and say, we are walking 20 miles, okay? Come on Saturday morning, we start to walk. You know what you're going to see? All the kids are in one block. All the parents are in one block. The kids are in the front because you don't want to lose them. And you start to walk slowly in the speed of the kids. Yes or not? Se eu pegasse todas as famílias aqui da igreja, alguns têm filhos, outros têm filhos um pouco mais velhos, e nós fôssemos combinar que no sábado nós vamos caminhar 30 quilômetros. 30 quilômetros. O que vai acontecer? A gurizada vai se reunir num bloco e você vai colocá-los na frente, porque se eles ficarem atrás, você não sabe para onde eles vão, e vocês vão começar a andar em blocos. Todos os mais jovens juntos, os mais velhos juntos, porque é assim que você faz. É ou não é? You are going to see your children only in some conditions. Você vai ver os seus filhos só em algumas situações especiais. Dad, I'm hungry. Pai, estou com fome. Where is the water? Onde tem água? Replace my pants or I don't know what. Troca minhas fraldas, senão não ando mais. But if that is not the issue, you don't see them. They are with the kids. Se esse não for o problema deles, eles não vão voltar para falar contigo. Vão ficar com a gurizada. So here, as they come to Jerusalem, everything was perfect. And they know Jesus never had a problem with them. He's the perfect kid. You never need to tell him anything twice. He has perfect understanding even by the clue. So he's the last kid to worry about. Então eles estão aqui na festa, está na hora de voltar, e nós temos que lembrar
que Jesus nunca deu trabalho para eles. Você nunca teve que mandar Jesus fazer a mesma coisa, não teve que mandar o Jesus fazer a coisa duas vezes. Aliás, só uma indireta e ele já entendia. Jesus nunca deu trabalho para eles. And you don't have to worry. They're all cousins, nephews, and so on. It's like a big family. So don't worry. Just walk. Everyone is there in the block. Então você não tem que se preocupar, porque eles são como uma grande família. Vários se conhecem, são parentes. Você simplesmente começa a andar e Jesus deve estar lá no meio junto com os outros. So you know how it is. I'm sure that Jesus is with Mom. Mom, I've seen him. Mom is sure that I'm the Father. I've seen him. We walk and everyone trusts that the other one checked the package. Então você sabe como é que funciona. Eu, como pai, penso assim: a mãe deve ter visto Jesus em algum lugar. E a mãe pensa: o pai com certeza viu Jesus ali na frente. Então nós vamos caminhando juntos como um pacote. I've been there. Eu já fiz isso. I mean, not in this original convoy. Não nessa caravana original. About 15 years ago, after the church service, when we rented a place in Tantur in Jerusalem, we have vans. I'm driving one van, take people home, and my wife also with the other van also take other people home. 15 anos atrás, quando nós alugamos um lugar para a nossa igreja, nós tínhamos vans. E eu, às vezes, tinha que, no final do culto, após o culto, eu enchia uma van e levava as pessoas para casa antes de ir para minha casa. E a minha esposa pegava outra van e levava outras pessoas para casa. Most of the time, the kids go with mom, not with dad, because dad drives slowly and mom is German. She thinks every small road is Autobahn. Normalmente, os filhos vão com a mãe, porque o pai dirige devagar. Mas a mãe é alemã. Ela acha que toda estrada é autoestrada, Autobahn. Ela corre o tempo todo. So, whom did I forget? You or it? You. So, I was sure that Yael is with mom. Mom was sure that Yael is with me. Yael stuck there in the rented place alone. Então eu saí com a van e eu tinha certeza que a Yael estava com a mãe. A mãe saiu e tinha certeza que a Yael estava com o pai. Nós todos saímos e ela ficou no local alugado. After half an hour, the owner called me, Meno, you have left your daughter in the place. Depois de meia hora, o dono do local alugado ligou e falou: Meno, tu esqueceu tua filha aqui. So I returned back to pick her up. E eu tive que voltar para buscá-la. You should have seen her face. Você devia ver o rosto dela. I'll speak about it later. Eu te conto depois. So something very similar happened to Mary and Joseph. It's very natural, very, very family style. Provavelmente alguma coisa muito semelhante aconteceu com José e Maria. É muito natural, é muito comum acontecer isso em famílias. So I'm reading chapter 2, verses 44 to 35 in Luke. I'm paraphrasing. Since they thought that he is in the convoy, they went a distance of one day and looked for him among the relatives and the one who know them. But since they did not find him, they returned back to Jerusalem to look for him. Então vou ler aqui versos 44 e 45. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. In verse 46 it says, on the third day they found him in the temple. Verso 46 diz que depois de 3 dias o encontraram no templo, Sitting among the teachers, sentado entre os mestres, listen to them and ask them. ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. One day they walked toward Nazareth until the evening. No primeiro dia, eles andaram em direção a Nazaré até de noite. Now, they cannot return at night, it's very unsafe. Você não pode voltar durante a noite, você tem que ficar lá. So, early morning, they walk back to Jerusalem. That's already 2 days. Então, na manhã seguinte, eles voltam para Jerusalém, esse já é o segundo dia, Arrive to Jerusalem at night. e eles chegam em Jerusalém de noite. On the third day, they start to look for him in Jerusalem. No terceiro dia, eles começam a procurar Jesus em Jerusalém. Remember, Jerusalem is full. Lembra que Jerusalém está cheia de gente. To find a child is like to find a pin in a hay pile.
Achar uma criança numa situação dessa é como achar agulha no palheiro. And don't forget, Jesus was not running in the street crying, Mommy, Daddy, Ma. It was not like that. E lembra que Jesus não estava correndo desesperado, papai, mamãe, cadê vocês? So it's not that they went to one corner and just tried to hear Jesus crying. It was not like that. Então não é que eles paravam numa esquina e ficavam só ouvindo os gritos para achar Jesus. Não foi assim que funcionou. And then, in the third day, they found him in the temple. Então, depois do terceiro dia, o encontraram no templo. They looked everywhere in Jerusalem, everywhere, and the last place they come to is the temple. Eles procuraram em todos os lugares em Jerusalém, procuraram. O último lugar que eles foram olhar era o templo. After 3 days, they found him in the temple. Depois de 3 dias, eles o encontraram no templo. Here is a nice little girl hugged by her mother. Logo ali atrás tem uma menina que está bem abraçada com a sua mãe. What's your name? Qual o seu nome? Karina, beautiful name. Muito bonito o seu nome. Imagine that you have lost your parents for 3 days. Imagina que você se perdeu dos seus pais por 3 dias. What will you do que é in que- these 3 days? O que é que você faria nesses 3 dias? Should be desperate. You are right. You are absolutely normal. Tem razão, isso é absolutamente normal, é isso mesmo. And what will you do when after 3 days you'll see Mama again? E o que você faz quando depois de 3 dias sua mãe aparece? I don't know. Will you be happy? Você vai ficar feliz? I'm happy for your mother to hear it. Eu fico feliz que a sua mãe está ouvindo isso também. It's good. Thank you. You are a very normal kid. Thank God. Muito obrigado, você é uma criança muito normal. But you know, when the parents came to the temple and they saw Jesus, he did not come and say, Mom, Dad, finally you come. Thank you. I'm so happy to see you. Basically, when they came so worried, they bothered him. O interessante é que depois de 3 dias, quando eles encontraram Jesus, Jesus não estava assim, ai, que alegria ver você, papai, que alegria. Quando eles apareceram depois de 3 dias, eles meio que atrapalharam Jesus. Jesus was not lost. Jesus não estava perdido. For a moment, he did not consider himself lost. Ele não se considerou perdido naquele momento. Jesus did not ask his mother and father, how did you live without me? Ele não virou para os pais e perguntou, como é que vocês me deixaram para trás? They didn't find a child in a corner of a street, shivering, hungry, almost dead. That was not the case. Eles não encontraram uma criança perdida numa esquina, quase morrendo de fome e de desespero. He did not jump over them and says, what do you have for me to eat? Ele não voltou correndo, para que vocês têm para eu comer? They found Jesus perfectly well, couldn't be better. Eles encontraram Jesus com a maior calma, a maior tranquilidade, não podia estar melhor. How do you feel as a parent coming to your child after 3 days and you hope to see him hugging you and running to you and you suddenly feel that you are a nuisance in his life? Como é que você se sentiria se você encontrasse seu filho depois de 3 dias e você espera que ele venha te abraçar, chorar, desesperado, e você percebe que está meio incomodando a vida dele? When I returned to the church to look for Yael that I missed for half an hour, Quando eu voltei para a igreja para buscar Yael, que eu havia perdido por meia hora, Yael, give them the face you gave me. Yael, mostra a cara que você fez para mim. Listen, this face can kill. Essa face, esse rosto pode matar. I'll tell you what this face spoke. Eu vou dizer o que o rosto, a cara que ela me fez, dizia. What kind of love is this? Que tipo de amor é esse? How could you forget me? Como é que você pôde me esquecer? You never forget tourists that just come for 1 second to the church and you forget your child. Você não esquece nunca um turista que vem por 1 segundo na igreja e esquece seu próprio filho? You are the parent who brought me to this world and you didn't spend a moment to count your kids in the car.
Você é o pai que me trouxe a esse mundo e você não parou um minuto para contar quantos filhos estavam no seu carro? What a failure of parents. Que pai fracassado. Thank God we found her after half an hour and not after 3 days. Ainda bem que nós a encontramos depois de meia hora e não depois de 3 dias. So here, when the parents come to the temple and see Jesus, he was in one of the, how you call it, halls, rooms, teaching rooms among the professors of the law, the major teachers. Quando eles encontraram Jesus, ele estava numa sala, numa das muitas salas de ensino que havia no templo, e Jesus estava entre os mestres da lei, entre os professores que estavam ali. He's 12 years old, Ele tem 12 anos de idade. and he is in the circle of the head of the yeshiva of the universities of that time, universities of the Bible. Ele está ali conversando com os principais professores das yeshivas, das escolas teológicas de Israel. Let me tell you something which is not written in the Bible, but it's written in para-biblical material, like the Mishnah and the other para-biblical books. Deixa eu lhes dizer alguma coisa que não está escrito na Bíblia, mas está escrito em material histórico que cerca esse mesmo período. Especially in such holidays, the Sanhedrin professors and the major teachers in the high biblical schools will donate their time to the people. Especialmente nesses períodos de festas, os principais líderes do Sinédrio e os professores mais qualificados de teologia doavam seu tempo para o povo. Not many people could give up years to be in the universities. Não havia muitas pessoas que podiam parar o seu trabalho e se dedicar por anos a essas escolas teológicas. And here, the head professors are donating a week of time to teach the people E the highest level of biblical truth and understanding and laws, things these people will never have opportunity to hear from anyone else. E durante esse período, então, esses professores, esses mestres da Bíblia, doavam seu tempo ensinando o povo, porque essas pessoas não teriam nunca oportunidade de ouvir esse tipo de ensino. And this is the only opportunity people from the nation can come and hear and to ask whatever they have on their heart and receive a humble answer from the top biblical teacher in the Jewish world. Era talvez a única oportunidade que pessoas naquela época, que muitas pessoas naquela época tinham, de chegar, ouvir os melhores mestres e fazer as suas perguntas e receber respostas abertas, humildes e tranquilas desses melhores professores da nação. Let me tell you something else. Deixa eu dizer algo mais a vocês. This group of people stayed in the place after the holiday. They should have finished it in the end of the holiday. And they continue to be there at least 3 days more after the holiday. And do you know why? Esses professores todos, acabando as festas, eles voltavam para suas escolas. Mas aqui diz que eles ficaram 3 dias mais em Jerusalém. Quer saber por quê? Because God was in the class. Porque Deus estava presente na sala de aula. God was in the class. Deus estava ali, entre eles. And the food they ate from his answers satisfied their physical body better than the best churrasqueria, which is in Brazil. E aquilo que eles ouviam, o alimento da palavra de Deus, satisfazia os seus corpos, melhor, ainda mais que a melhor churrascaria aqui do Brasil. Time passes. E o tempo passa. Food is not an issue. E comida não é uma preocupação. Ask Moses, he was with God 40 days on Mount Sinai, did not eat, did not drink. É só perguntar para Moisés. Ele passou 40 dias com o Senhor no Monte Sinai. E não comeu nem bebeu. And when he came down, people didn't tell him the first thing, what a diet. He didn't look miserable. Quando ele desceu, as pessoas não disseram, nossa, que dieta, regime bom esse, hein? Ele não parecia tão mais magro. They ate more than anyone could feed them. Eles estavam comendo mais, se alimentando mais do que qualquer comida podia.
Why do you think Jesus was there in this class? Por que você acha que Jesus estava nessa sala de aula? Do you think that he came to study? Será que ele veio ali para aprender alguma coisa? No. Não. Jesus did not go to this hall with these teachers in order to gain personal knowledge. Jesus não foi a esse local a fim de ganhar conhecimento desses mestres. What he knew about his father was more than what these teachers thought they teach the people. O que ele sabia a respeito do seu pai era mais do que o que esses mestres conheciam. By the age 12, he came to the temple to hear what these teachers understand about his father. Do they understand the right thing? Aos 12 anos de idade, ele foi ao templo para saber o que é que esses mestres da lei compreendiam a respeito de Deus. Será que eles estão entendendo quem é Deus? Do my people understand the law I personally gave them from Mount Sinai? Será que o meu povo compreende a lei que eu dei a eles pessoalmente no Monte Sinai? When Jesus came in Passover and saw the lambs butchered, he saw his future. Quando Jesus chegou ali na Páscoa e viu os cordeiros sendo sacrificados, ele viu o seu futuro ali. These teachers teaches the people exactly how to cut the lamb, exactly what to pray, exactly how to hold it. Do they know that I'm the real lamb? Imagina Jesus chegando lá e esses mestres ensinavam exatamente como cortar o pescoço do cordeiro, como segurá-lo, como tirar o seu sangue. E o tempo todo Jesus está pensando, será que eles sabem que eu sou o cordeiro de Deus? They think that they know the Bible, but they do not recognize the Messiah in the room. Eles pensam que conhecem a Bíblia, mas eles não reconhecem o Messias aqui no meio deles. Jesus did not come to receive answers. Jesus não foi ali para receber respostas. He came to see if his people are ready to see the face of their Redeemer. Ele veio para saber se o seu povo estava pronto para ver a face do seu Redentor. By the age of 12, all these professors were amazed on the answers he gave them. Verse 47. Tendo 12 anos, nós lemos no verso 47, todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. When he opened his mouth, everyone understood that he better record every word. Quando ele abria sua boca, todos entendiam e era melhor gravar o que ele falava. How many of us are people that when we speak, everyone is quiet and start the recording machine? Quantos de nós somos pessoas que quando começamos a falar, os outros todos se calam e começam a gravar o que estamos falando? Or are we people that when we speak, everyone says, I'm sorry, I need to go? Ou será que somos pessoas que quando começamos a falar, os outros falam, muito obrigado, está na hora de eu ir embora? Yes, we are normal human beings, Nós somos pessoas normais, but we better at least sometimes speak in a way that it will be worthy for others to listen. mas nós devemos nos esforçar para, pelo menos em alguns momentos, falar de uma maneira que seja digna de ser ouvida. In verse 48, the mother of Jesus, Mary, asked him a question. Verso 48, a mãe de Jesus, Maria, fez uma pergunta. My son, why have you done to us such? Here your father and I looked for you with a lot of fear and worry. A pergunta de Maria foi, filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Pay attention. Presta atenção agora. If Mary is right, Jesus is a sinner. Porque se Maria estiver correta na sua pergunta, Jesus é um pecador. I'll repeat it. Eu vou repetir. If Mary is right, Jesus is a sinner. Se Maria estiver certa aqui nessa pergunta, Jesus pecou. Did Jesus do anything wrong? Jesus fez alguma coisa errada? The Bible says he had no sin. A Bíblia diz que ele não pecou. He had no sin. Ele nunca pecou. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 Coríntios 5, 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21.
He who knew no sin. Diz, aquele que não tinha pecado. Jesus was right. Whoops, another time Mary is wrong. Jesus estava certo. Mais uma vez, Maria tinha errado. Since the day he was born, everyone is wrong, he is always right. And it's truth. Desde o dia que ele nasceu, todo mundo está errado, ele está sempre certo. Jesus answered, "Why did you look for me? Jesus respondeu, por que vocês estão me procurando? Don't you know that I need to be in what belongs to my dad, to my father?" Verse 49. Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Pay attention to Jesus' answer. Presta atenção na resposta de Jesus. In other words, he tells them, "You knew that I'm supposed to be here. Vocês sabiam onde eu devia estar? You knew I'm supposed to be here. Vocês sabiam que eu tinha que estar aqui? Why would he tell them that?" Por que ele disse isso? Let me review again 12 years of education his parents are giving him. Deixa eu fazer uma revisão aqui dos 12 anos de educação que os pais já passaram para ele. Mommy, Daddy, where are we going? Papai, mamãe, onde é que nós estamos indo? We are going to the home of your father in Jerusalem. Nós estamos indo para a casa do seu pai em Jerusalém. You are going to see sacrifices that atones for sins. Você vai ver os sacrifícios que pagam pelos pecados. One day God will provide his own sacrifice for others. Um dia Deus vai providenciar o seu próprio sacrifício por toda a humanidade. Every year we are coming up to your father's house. Todos os anos nós estamos indo para a casa do seu pai. Every day he goes up to Jerusalem to meet his father. Todas as vezes que ele vai a Jerusalém, ele vai para se encontrar com seu pai. That's what you teach me for the last 12 years. É isso que vocês me ensinaram nos últimos 12 anos, diz Jesus. Guess what? I'm the only one who took you seriously. Eu acho que eu fui o único que levei vocês a sério, então. Just take your words for what you said. Eu só peguei as palavras, aquilo que vocês disseram nessas palavras. He was smart and wise enough to internalize all this truth. Ele era esperto e sábio o suficiente para internalizar essa verdade. Well, he looked at his mom, he looked at himself, he looked at his dad. Dad, with all respect, I don't look like you. Eu imagino, ele olhou para a mãe, aí olhou para o pai e falou, pai, com todo respeito, eu não me pareço com você. By the way, let me tell you, you really look like your dad. Falar nisso, deixa eu dizer para você, Rebeca, você se parece com seu pai. Okay? So, here you take this Jesus. He has all he has all the questions in the world he asks, but each question is right and to the point. E aqui você pega Jesus, que ele pode fazer qualquer pergunta, ele pode responder qualquer pergunta, e todas as suas respostas são exatamente corretas. Every time he walks in the street next to the other kids and mothers, every mother said, "Look at him, behave like him." E aí você pode imaginar ele andando na rua e todas as mães com seus filhos falam, olha para ele, você tinha que ser que nem ele. Every time they walk mother next to mother, I wish I would have few Jesus like this instead of my kids. E as mães ao passar por Maria falam, eu bem que gostaria de ter um filho que nem o teu, em vez dos que eu tenho aqui, ó. And here Jesus is growing up, absolutely understanding the word of God, absolutely understanding who is his father and what purpose he comes to Jerusalem. E Jesus continua crescendo. E ele entende absolutamente quem ele é. Ele sabe quem ele é. Ele entende o propósito de Deus para a sua vida. In other words, Jesus is telling them, why did you waste time looking for me all in Jerusalem instead of running quickly to the temple? O que Jesus está perguntando é, por que vocês perderam tempo me procurando em Jerusalém, em vez de vir direto ao templo? My real father is God in heaven. Therefore, the most natural place to look for me is at home, in the temple. O meu pai de verdade é Deus Pai, nos céus. Então, o lugar mais natural para me encontrar é na casa do meu pai, no templo. Jesus' answer was not of disrespect to his mother. God forbid, he has no sin. A resposta de Jesus não foi uma resposta de desrespeito à sua mãe. Ele não tinha nenhum pecado. But actually, the answer Jesus gave to Mary
was one of the examples of the piercing sword in her heart. Na verdade, a resposta de Jesus foi um dos exemplos daquilo que Simeão falou quando Jesus foi circuncidado. Um exemplo da espada que vai atravessar o seu coração. Lucas chapter 2, verse 35. Lucas capítulo 2, verso 35. And also in your heart, you yourself, a sword will go through. De modo que o pensamento de quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. So Mary and Joseph, Joseph did not have much say because he knew that he's not the father, but at least Mary carried him in her womb. Na verdade, Maria estava lutando com tudo isso porque ela tinha tido o privilégio de carregar Jesus na sua barriga. Mommy, I'm right now in my permanent place. O que Jesus está dizendo para ela é: eu estou agora no meu lugar permanente. And try to be in Joseph's position. Dad, I'm in my father's house. Imagina a posição de José quando Jesus diz: Pai, eu estou na casa do meu pai de verdade. I'm right now among the people I come to redeem. Eu estou entre aqueles os quais eu vim para salvar. I love you, Mom and Joseph, but you are the temporary factors. Eu amo vocês, mas vocês são meus pais temporários. I'm in your hand as a deposit from God, but really do not belong to you. I belong to here. Eu estou nas suas mãos como um depósito temporário, mas na verdade eu não pertenço a vocês, eu pertenço aqui. I respect you, as the law says, honor your father and mother, but my ultimate respect is to my Father in heaven. Eu respeito vocês, mas porque a Bíblia diz para honrar pai e mãe, mas minha última honra, minha honra maior é para com meu pai nos céus. Since he was 12 and his time to die did not arrive yet, he listened to them and went up to Nazareth with them. Já que ele tinha apenas 12 anos e o seu tempo para morrer ainda não havia chegado, ele os obedeceu e voltou com eles para Nazaré. Even Mary, as a mother, needed to grow to understand, to let go. She just carried God, but he does not belong to her. She belongs to him. Mesmo Maria tinha que crescer no entendimento que, apesar de ter criado aquele menino, ele não pertencia a ela. Ela é que pertencia a ele. Let's see together in a few, I'm finishing in a few minutes, but let's see a few times where a sword pierced Mary's heart. Eu acho que já estou terminando, mas eu queria ver algumas situações em que uma espada atravessou a alma de Maria. Marcus chapter 3, verses 31 to 35. Marcos 3, 31 through 35. Yes. We know it was a meeting where people told Jesus, listen, your mother, brother, and sisters are outside, they're looking for you. And what did he say? That my brothers and sisters are those who do the will of God. Marcos 3, versos 31 a 35, é aquele encontro em que a casa está cheia e alguém chega para Jesus e fala: olha, seu pai, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E a resposta de Jesus é: quem é minha mãe e meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus são minha mãe e meus irmãos. In Lucas 11:27, em Lucas 11, 27, a woman saw what Jesus is doing, and what did she say? Blessed is the stomach, the womb that carried you, and blessed are the breasts that you drink from. Uma mulher, em Lucas 11, 27, vê que Jesus dizia essas coisas e exclama: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. What did Jesus say? E qual é a resposta de Jesus? Oh yes, my mother Mary is the best mother in the world. No, he didn't say that. Ele não disse assim: minha mãe Maria é a melhor mãe do mundo. Ele não disse isso. It is better to say that blessed are those who hear the word of God and keep it. Ele respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. In the wedding in Cana, Mary told Jesus what to do. He told her, woman, stop. No casamento, nas bodas de Caná, Maria veio lhe dizer o que fazer e Jesus falou: mulher, para. I'm not your marioneta.
Eu não sou sua marionete. I do the will of my Father. Eu faço a vontade do meu Pai. It was not disrespect. Não foi desrespeito. Jesus have no sin. Jesus não tinha pecado. But his mother needed to learn she was a blessed tool. She was not the manager. Mas a sua mãe tinha que aprender que ela era uma ferramenta abençoada. Ela não era a chefe. It will be good that even the Catholic Church will understand that. Seria muito bom se a Igreja Católica pudesse entender isso. If we pray to Jesus, not to anyone else. Se nós oramos, oramos para Jesus e para ninguém mais. I mean, Jesus as God, yes? We do not pray to anything which is not God. Nós oramos para Jesus como Deus, não oramos para nada a não ser para Deus. To summarize it, Para resumir, Jesus grew up in a human environment. Jesus cresceu no ambiente humano. He experienced all the temptations we may experience, Ele experimentou todas as tentações que nós experimentamos, but never had a sin. mas nunca pecou. In every challenge or test, he asked his father, and his father faithfully gave him everything he needed to live righteousness, holiness, without sin. Em toda tentação, em todo desafio, ele pedia para o seu pai, e o seu pai dava a ele tudo o que ele precisava, em termos de santidade, de pureza, de integridade. We can also experience part of what Jesus experienced. Nós podemos também experimentar parte disso que Jesus experimentou. When we live totally in holiness and righteousness before God, whatever we ask according to his will, he will give us to fulfill his will. As he gave it to his son, he gives it to the rest of his children because God is faithful. Da mesma maneira, se nós vivermos em santidade e pedirmos de acordo com a sua vontade, ele promete que vai dar. Ele se agrada de nos dar aquilo que ele prometeu. Assim como ele deu para o seu filho, ele também dá a cada um de nós, filhos de Deus. In any moment in Jesus' life, he was exactly where his father wanted him to be. Em cada momento na vida de Jesus, ele estava exatamente onde o seu pai queria que ele estivesse. His will and food was to do his father's will. A sua vontade, o seu alimento era fazer a vontade do Pai. That's also my prayer for myself. Essa é a oração que eu faço sobre mim mesmo. It's my desire that whatever I'll do and whenever I'll do will be God's will. A minha oração é que tudo que eu faça, quando eu faça e como eu faça, seja de acordo com a vontade de Deus. And God is faithful to direct us and tell us, as he did to his son, also to us. We are not different in his relationship to us. Deus é fiel em fazer conosco, assim como ele fez com Jesus. Nessa relação, Deus é fiel às suas promessas. The Bible teaches us what is right and what is wrong. The Holy Spirit convicts us, so we are not orphaned. I'm sorry. The Bible is teaching us what we should do or not do. A Bíblia nos ensina aquilo que nós devemos fazer ou não fazer. The Holy Spirit convicts us of what to do or not to E o do. Espírito Santo nos dá a convicção, o constrangimento do que fazer e o não fazer. If we have around us mature believers, we can ask advice. E se nós temos ao nosso redor cristãos maduros, nós podemos pedir conselho. We have all the tools to live according to God's will even today. Nós temos tudo o que nós precisamos para viver de acordo com a vontade de Deus hoje. And if we are failing, we have no one to blame but to us, to ourselves. Mas se nós estamos fracassando nessa proposta, nós não podemos culpar ninguém a não ser nós mesmos. Joseph and Mary educated their child in a perfect way. José e Maria criaram seu filho de uma maneira perfeita. Joseph could do more chairs and make more money, but he preferred to invest in his child. José provavelmente podia trabalhar mais e fazer mais cadeiras, ganhar mais dinheiro, mas ele preferiu investir no seu filho. He didn't look outside and see, who can educate my child? He knew that as a father, that's his priority, his responsibility. Ele não olhou em volta falando, quem é que pode educar o meu filho? Ele falou, como pai, é minha responsabilidade educar os meus filhos. We need to act the same. Nós precisamos agir da mesma forma. Use the help of the church, but don't throw your child to someone else's. It is your responsibility first of all. Use todos os ministérios da igreja, mas não joga o seu filho para cima de mais alguém, passando a responsabilidade. É sua responsabilidade em primeiro lugar. Come to the church not as visitors,
but someone who comes to the house of the Lord to clean, to fix, to teach, to help, to encourage. Not just to visit and to run away home, not just to come and to think about the food after, but come to the house of the Lord to stay. Venha para a casa de Deus, não unicamente com a ideia de que eu venho como visitante, eu passo por aqui, vejo o que há de interessante e vou embora. Não venha só pensando assim, o que nós vamos comer depois, o que nós vamos fazer depois. Venha para participar, para abençoar, para ensinar, para se envolver com as coisas de Deus. There is much to learn from these little verses, and I just touched the iceberg. Tem muito para nós aprendermos com essa passagem. Eu toquei apenas a ponta do iceberg. For me, I have a lot of work to do, still as a father, maybe one day as a grandfather. Only a clue, no. But really, a lot of responsibility. Eu ainda tenho muito que fazer como pai, quem sabe um dia como avô. É só uma dica para vocês, tá? Não se preocupem. Mas eu tenho muito que fazer no sentido de criar e educar meus filhos. And if we will really leave to Jesus what is for him, but take for us what we need as parents to do, we have a lot of homework starting now. Se nós olharmos para Deus e deixar a parte dele com ele, mas olhar a minha parte e fazer tudo o que eu posso, nós temos muito trabalho pela frente, começando agora. Father in heaven, thank you. Pai no céu, nós te agradecemos. Father, I just see what you put in my hands to do as a parent, and I'm shaking. Eu vejo tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, nas minhas mãos como pai, e eu estou tremendo. But I'm encouraged to know that you'll never give us things to do more than our ability, but with the test, you will also give us the grace to overcome. Eu sei também que o Senhor nunca dá para nós tarefas que vão além das nossas capacidades, mas junto com as tarefas, o Senhor também nos dá a capacidade de realizá-las. Father, you showed us that it is possible to live here in this world and to sin less. Pai, o Senhor nos mostrou que é capaz de viver aqui é possível viver aqui nesse mundo e pecar muito menos. You did not sin. O Senhor não pecou, We do. nós pecamos. But you show us that when we walk according to the will of the Father, we walk in righteousness and everything for our life is provided. O Senhor nos ensinou que quando nós andamos de acordo com a Tua vontade, nós andamos em justiça, em retidão, e tudo aquilo que nós precisamos nos é dado. Father, I learned that when I'm in your hand, I'm not lost. Eu aprendi que quando eu estou nas Suas mãos, eu não estou perdido. When I'm in your will, I'm not lost Quando eu estou na Tua vontade, eu não estou perdido. and even not hungry. E, na verdade, nem fome. Thank you, Lord, for being such a Father. Muito obrigado, Pai, por ser um Pai assim maravilhoso. You are the most faithful Father. Você é o Pai mais fiel. Thank you in Jesus' name. Amen. Muito obrigado no nome de Jesus. Amém.